pessoas bonitas! Aqui estamos nós para nossa segunda live do dia. A live é uma só, né? A segunda live. E hoje o nosso tema é gestão em tempos de crise. É um tema que, apesar de estar no meu Instagram, foi uma sugestão da minha contadora, Mariane, linda, maravilhosa, que vai entrar daqui a pouquinho com a gente. E ela, né, a gente tem alguns projetos em parceria. Entre os projetos que a gente tem em parceria estão a contabilidade consultiva, que é justamente a forma de os contadores ajudarem os empresários a serem melhores com as suas empresas, né? Então, é isso que a gente vai atuar hoje, dentro da nossa experiência com gestão. A Mari vai se apresentar daqui a pouquinho. Tem alguém pedindo pra entrar, deixa eu ver se é. Não, ainda não. Oi, Letícia. Oi, Márcio, tudo bem? Luana, Duda, Ana, sejam bem-vindos. Boa tarde. Deixa eu ver, já é 6 horas? Já é 6 horas. Então já é boa noite. Eu sou dessas antigas que dá boa noite depois das 18. As antigas, né? Que chama todo mundo senhor e senhora, que passou do meio-dia já é boa tarde, e essas coisas assim a gente segue. Vamos começar daqui a pouquinho, tô esperando a Maria entrar, já mandei um oi pra ela aqui no WhatsApp, já tá chegando. Oi, Júnior, tudo bem? Deixa eu dar um oi aqui. Um tchauzinho. Esse aceno é muito bacana, né? Então, a Fabíola também, aí, menina formada, que chique. Vamos todos começar daqui a pouquinho, esperando a Maria entrar. Mas nosso tema hoje é justamente isso, né? A gestão da crise. Nós temos um cenário bem difícil pela frente, independente do que o governo decidir agora, se volta, se não volta, muito estrago já foi feito, né? E não é culpa de ninguém, né? Não adianta culpar chineses, culpar governo, culpar isso, culpar aquilo. É o cenário, a proteção da vida vem em primeiro lugar. Então é isso aí. A minha opinião, né, é que a gente tá fazendo o que tem que fazer para preservar a vida das pessoas. E vai ter algumas... Opa! Acho que a Mari chegou. Deixa eu ver aqui. Mari! Aguardando Mariane. Chegou! Olá! Oi, Anderson! Oi, Mari! Ai, que bonita que ela está de onça! Só... Deixa eu ver aqui. Sua testa. O Anderson tá de operador de máquina aí, de câmera? Tá me ajudando. Arrasou, agora melhorou. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Ricardo. Gente, que legal, Easy. Povo chegando aqui. Mari, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí das redes. Passou das 6, eu já dou boa noite, mesmo com esse sol aqui na cara, né? É isso. É isso aí. É isso aí. Olha só, gente, olha que coisa bonita esse painel atrás dela ali. A sala de reuniões deles, reformada. Né? Coisa chique, bonita, elegante. É o painel aqui em casa, ó. O nosso quartel tem sido aqui o escritório, né? A gente se isola aqui durante o dia para poder continuar atendendo a demanda dos nossos clientes também. Mas, já que a gente estava aqui, então vamos usar o nosso cenário, né? Claro, certíssima, arrasou. Então vamos lá. Hoje eu estava falando da questão da crise econômica, né? Que em função desse isolamento e de fechamento obrigatório, que faz muito sentido, né? A gente tem que proteger a vida das pessoas.
Isso gera uma queda no fluxo de pessoas na rua, e essa queda de pessoas na rua, as pessoas não entram na loja, não compram, e isso prejudica o comércio, que por sua vez, por não funcionar, deixa as pessoas em casa, os funcionários, né? Que alguns ganham por comissão, então já essa comissão já não vai rolar. Outros trabalham, ganham por hora, por dia, tipo garçom, cabeleireiro, que também, sem trabalhar, não tem o rendimento. Tem pessoas que trabalham diretamente com atendimento ao público e não vão ter seus rendimentos. Então, o fechamento do comércio e dos estabelecimentos para proteger a nossa vida vai gerar, já está gerando, um impacto econômico que é consequente dessa paralisação. Então eu vi algumas coisas assim, umas pessoas meio que sem entender o porquê da crise econômica, né? Então por isso que eu acho que é importante a gente explicar essa lógica, né? Sem gente comprando, não entra dinheiro na empresa. Sem entrar dinheiro na empresa, não tem como pagar folha. Se não pagar folha, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Sem gente comprar, não entra dinheiro na empresa. E aí essa bola de neve cresce. Então isso, ao mesmo tempo que, para quem entende de economia, de lógica de mercado, isso faz sentido, é uma coisa meio óbvia, apavora todo mundo, né? A gente entendendo por que acontece ou não entendendo, dá um frio na barriga. Né? Exatamente. Então não tá mais tranquilo quem entende ou quem não entende. Quem tá mais tranquilo nessa situação toda é quem tem caixa. Sim, com certeza. Então é sobre isso que a gente vai falar também, que elementos que a gente tem para utilizar nesse momento como arma para lutar contra essa crise, e se você não tem essa arma, que armas você tem que construir, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, olha só, temos até um auxiliar ali. O Anderson tá postando. Boa noite, agradecemos a galera que tá entrando na live. Anderson, você é maravilhoso, porque eu tava esquecendo de dar oi pras pessoas. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Tá, vamos lá. Ih, peraí, virei a câmera. Ai, meu Deus do céu. Pronto, voltei. Então é isso. Então, a Mariane é contadora, também tem a formação em gestão. E como eu estava dizendo no início, né, a Insercom Contabilidade faz um trabalho de contabilidade consultiva. E a gente está, inclusive, estruturando isso. Se você é contador e quer também atender seu cliente de uma forma mais consultiva, eu e a Mari estamos, né, e a Insercom, não só a Mari e o Anderson também, né, nós estamos dispostos a te ajudar a estruturar isso, como atender melhor o seu cliente e ajudar, principalmente nesse momento agora que vai estar todo mundo precisando de uma luz, de um conselho. Então, Mari, vamos lá. Pergunto para você, como reduzir os impactos da crise nos pequenos negócios? O que você vê de opções, de sugestões que a gente possa ajudar os empresários? Então, o primeiro foco, dentro dos pilares da gestão, né, que propõe algumas outras coisas, o principal, nesse momento da gente olhar, são os controles, principalmente o controle financeiro. Né? Isso vai fazer diferença para aquela empresa que já acompanha o fluxo de caixa dela, mas mesmo assim essa empresa vai precisar passar agora nesse momento por uma nova adequação, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa observar pontos específicos e para que a gente possa montar uma estratégia futura em relação ao financeiro. Então, a gestão financeira nesse momento está sendo bem importante. Em que sentido? As empresas, tanto as empresas quanto as pessoas, né? Estão tendo que analisar e verificar quais são os itens, quais são os gastos, os custos, né? Que são de fato essenciais, que são medianos e que são supérfluos, que esses podem ser totalmente cortados. Então, uma das dicas que eu já dou aqui, tanto para quem tem empresa, quanto para as pessoas físicas, né, que precisam olhar aí o seu fluxo de caixa, o seu financeiro, para cuidar um pouquinho agora nesse momento, é fazer essa divisão. Então, lá na primeira parte, a gente põe aquilo que é extremamente essencial. Aquilo que, por exemplo, a gente aqui como empresa, né, usa um sistema. Bom, eu não vou conseguir trabalhar sem o sistema, então eu preciso manter isso e não tem como eu negociar.
né? Então, esse é um item que eu vou precisar manter. Bom, nesse momento eu também vou precisar manter colaboradores. E, gente, esse é o principal ponto que a gente precisa cuidar, né? Porque negócios são feitos de pessoas. E se a gente não tiver um pouquinho de cuidado agora e simplesmente achar, meu Deus, não vai dar nada certo, eu preciso demitir todo mundo, que eu não vou conseguir dar seguimento no meu negócio, isso vai ficar um pouquinho complicado, né? Imagina a reação em cadeia que isso tem. Se a pessoa hoje está trabalhando, né, ela é demitida, e aí ela fica sem receita nenhuma, eu acho que a situação fica pior ainda. Né? Então, para as empresas aí que têm equipe que estão um pouco preocupadas com isso, eu vejo que o ideal é chamar o pessoal e conversar. Né? Jogar limpo, dizer qual é a tua atual situação, o que tu pode fazer para ajudar cada uma das pessoas. Afinal, você, empresário, também está nessa situação, né? A gente não sabe por quanto tempo toda essa situação vai durar e por quanto tempo o teu financeiro vai aguentar, né? Então, eu vejo que o ideal nesse caso é chamar e conversar, ver o que pode ser feito. Uma coisa que eu me lembrei agora, tem uma analogia que eu ouvi uma vez sobre isso da gestão de pessoas em tempos de crise, né? Que eu acho bem pontual a gente trazer agora. Que é assim, que se você quiser perder peso muito rápido, existe uma forma, que é corta um membro, corta uma perna. A perna pesa ali uns 9 quilos, tu vai rapidinho perder 9 quilos. Só que, sim, né? Então, às vezes as pessoas, elas vão pelo mais fácil. O que é mais fácil? Demite, corta. Só que depois, como é que você vai caminhar? Como é que você vai dar um novo passo se você tirou as suas pernas, né? Então, é melhor cortar as gordurinhas, né? Enxugar, vai penar um pouco mais, só que você continua tendo formas de caminhar, né? Então, isso é bem relevante a gente trazer, porque a gente sabe que folha é um compromisso e que os empresários sérios não querem fazer isso. Os empresários sérios querem manter, eles sabem o impacto nas famílias que tem quando ele gera emprego. Só que na hora do desespero, o mais comum é isso, né? Tipo, corta a folha para você não se complicar. E às vezes... Exatamente. É o mais fácil e às vezes esse é o custo mais alto que a empresa tem, né? Dependendo do ramo de atividade. Sim. Então, o Anderson está colocando ali, a empatia é uma das palavras mais usadas nesse momento, e é mesmo. A empatia não só com o colaborador, mas a empatia também com quem está passando pelo vírus, né? Enfim, está sofrendo, internado, morrendo, sei lá, porque não é uma coisa que afeta o meu bolso, então, ai, que droga, vou sair na rua. Tem que ter empatia também com o sofrimento alheio, né? Mas isso das pessoas é bem importante. A gente pensar em outras opções e conversar. Até queria aproveitar esse ponto. Ontem eu fiz uma reunião com o meu time, né? Nossa equipe, somos em 5 pessoas da consultoria. E a gente fechou o trimestre. Calhou, né? Coincidiu com o fechamento do trimestre. Como a gente já tem as contas todas de março executadas, a gente fechou de janeiro a março os dados financeiros e aí fez uma reunião. E eu fiz uma tabela, né? Bem assim, clientes antes e depois do Covid-19. Então, quais eram os clientes que a gente tinha, os contratos, quais contratos foram renegociados, quais contratos foram congelados. Então, tem cliente que eu mesmo já me antecipei e falei, olha, eu conheço teu fluxo de caixa, eu sei que você vai precisar de ajuda para isso, então eu vou te ajudar a sair dessa crise, mas vamos congelar o nosso contrato, você me volta as atividades e a me pagar depois, né, de maio, junho, quando isso melhorar. Porque, né, devido à gestão financeira, nós temos caixa para passar por isso e esperar 2, 3 meses, mas o meu cliente não tem. Então, essa empatia também com o cliente, né, de negociar, se você é uma pessoa que tem o caixa, de permitir que o seu cliente também se reerga, né? E se, no caso, você não tem o caixa, conversar com o teu fornecedor, porque às vezes o teu fornecedor é uma empresa grande que vai sofrer, mas nem tanto. Não vai fechar, né? Só vai deixar de mandar a convenção de vendas para o costão do Santinho, vai ter que ser, né, em outro hotel. Né? Tem empresa que está nesse nível de finanças. Mas o pequeno negócio é bem mais perigoso. Mas vamos lá. Então, na verdade, as pequenas empresas hoje, só para trazer uma informação aí também, né, Alice, são responsáveis por 70% de todos os empregos. Né? Então, é a padaria da esquina que emprega 4 pessoas,
é o escritório de contabilidade pequeno que entrega 10 pessoas, é a Alice, que tem mais 5 pessoas trabalhando com ela na equipe. Então, 70% dos empregos hoje são formados pelos pequenos negócios, né? Então, e essa classe, querendo ou não, é a classe que sente primeiro. Sente primeiro o baque, por quê? Geralmente é a menos organizada financeiramente, geralmente é aquela que trabalha no mês para pagar as contas do próprio mês, geralmente não faz um fluxo de caixa, geralmente não consegue ter uma venda tão alta ou não faz previsão, né? Não tem todo esse cuidado com o financeiro, porque o empreendedor está ali no dia a dia, trabalhando no braçal, trabalhando no operacional e não para pensar um pouquinho em estratégia. Então, aqui até pegando esse ponto da contabilidade consultiva, é um dos pontos que a gente sempre bate com os nossos clientes de que qualquer negócio, independente do tamanho dele, tem que ter controle desde o dia que começa, né? Para que a gente possa ver os números do nosso negócio e acompanhar o crescimento dele através desses números. Com certeza. Então, o primeiro tópico, controle financeiro, separar o essencial do supérfluo, renegociar, né, com os fornecedores e colaboradores. Nessa parte de colaboradores, teve aquela MP que saiu segunda, saiu no domingo, revogou na segunda. Como é que tá isso agora? Tem alguma opção? Como é que então, assim, ó, até anotei aqui no que eu escrevi, que dia 18/3 foi decretado estado de calamidade pública, né, pelo governo, pelo presidente, né? E isso já traz uma nova relação de trabalho. Por quê? Se for decretado estado de calamidade pública, nós temos, então, decretos emergenciais sendo publicados. E aí, nessa relação de trabalho, é sempre importante ver, como eu falei, a empatia, né? O se colocar no lugar do outro, o tentar conversar, apesar de qualquer regime de CLT, apesar de qualquer situação, apesar de qualquer data, apesar de qualquer entidade de classe, né, tudo mais. Então, o que a gente tem indicado, principalmente nas relações de trabalho, nas relações em negociação com o fornecedor, é a empatia, o se colocar no lugar do outro, ver que talvez a situação do outro seja pior que a tua, talvez deixar teu funcionário sem pagar salário não seja a melhor saída. O que a gente pode, conversando, se entender para tomar uma decisão melhor? Né? Então, chamar para conversa, esse é o momento da gente sentar todos os lados, né, envolvidos no negócio e tentar tomar uma melhor decisão. Ontem nós tivemos também a liberação de parte dos serviços aqui de contabilidade, né? Desde que a gente consiga deixar uma parte da equipe em home office, uma outra parte pode voltar a trabalhar. Então, as pessoas que não conseguiram fazer home office voltaram ontem aqui para o escritório, são 3 pessoas. E aí, quando eu fui falar essa informação para eles, eu disse, gente, nós temos que trabalhar e nós somos a base para ajudar as empresas a passar por essa crise. O que a gente pode fazer para melhorar isso, para que as empresas possam passar por isso de uma forma um pouco mais tranquila, contando com a nossa empresa, né, para ajudar nisso, para dar suporte. E aí eu disse, gente, quem de vocês está comigo? Então, é a hora de entender que nós todos estamos sim no mesmo barco e que não adianta, sei lá, você xingar seu empresário lá ou xingar seu funcionário. O momento agora é de chamar para estar junto de você e para lutar do mesmo lado, para que o barco consiga ficar em cima da água, né? E a gente consiga tomar o leme dele de novo daqui a um tempo, se preparando nesse momento em que a gente está agora, nesse período de recesso, nesse período de quarentena, né? Estudando e debatendo sobre esses assuntos para ter ideias, insights e conseguir aplicar no negócio de cada um. E até para nós que trabalhamos com outros empresários, tanto no ramo de consultoria como na contabilidade, esse 1 a 1 é muito importante, né? Entrar em contato com o cliente, perguntar para ele como é que ele está passando por isso, o que ele enxerga de perspectiva, porque alguns têm uma perspectiva de que nada vai mudar, porque o meu negócio já é digital mesmo, não faz diferença. Outros já têm uma perspectiva bem negativa, que precisa realmente pensar junto.
Então, esse conversar, essa empatia também envolve o cliente, né? Sim, exatamente. Alcançar o cliente, né? Fazer esse movimento de parceria real. Então, eu vejo que para os contadores e para todos nós que somos consultores e para o contador consultivo, é a oportunidade de se posicionar, né? E não como de, quer saber? Então tá aqui meu honorário. Sai de lado e larga o empresário lá sozinho com a boleta para pagar. É a hora de falar, olha, eu tenho meus compromissos também, eu tô junto contigo, vamos aqui, a gente se ajuda. Mas isso é um momento, né, da gente se posicionar como estratégico, né? Estamos aqui para construir junto essa saída. E por falar em saídas, o que você sugere, né, dentro, pensando, né, na pequena empresa, no pequeno negócio, de opções que a pessoa tem? Então, já entendemos que eu tenho que olhar o financeiro, cortar o que é supérfluo, renegociar o essencial, o máximo que puder, com fornecedores e com colaboradores, com clientes, enfim. Mas o que eu posso fazer para aumentar a linha de cima, a linha do faturamento, a linha da entrada com tudo isso? O que você vê de opções? Então, essa questão agora de tentar manter acesa a sua empresa nesse momento, né? Manter acesa essa questão de faturamento, de continuar de alguma maneira fazendo o dinheiro entrar no caixa, é bem importante. E eu acho que todo mundo já deve ter percebido que a quantidade de pessoas de olho nas redes sociais, internet, nesse mercado eletrônico, no mercado online, aumentou consideravelmente, uma vez que a gente não pode mais sair na rua, vamos dizer assim, ou não deve, né? Uhum. E que precisa, às vezes, continuar fazendo compras, ou, né, já tem se tornado, já vinha de uma crescente de mercado online, vamos dizer assim. E esse momento só veio acentuar mais isso. Então, o que eu vejo como oportunidade, tanto para comércio quanto para serviço que de repente consegue formatar alguma coisa nesse sentido, é o e-commerce. Né? A gente ficar um pouco mais de olho de que maneira que eu posso ter um produto comercializado nas redes, de que forma que eu posso vender online, né? De que forma que eu posso colocar um produto para ser visto na internet e continuar fazendo venda, apesar de eu não poder ter esse contato nesse momento, mas continuar vendendo, continuar com o meu processo de produtos, né? Com o meu processo de financeiro funcionando, de uma maneira mínima que seja, ou vendendo agora, por exemplo, para conseguir algo no futuro, né? Então, os serviços, poxa, o que serviço de cabeleireiro, que é o menor, né? Manicure, o que esse pessoal do serviço consegue fazer para conseguir ajudar, para conseguir fazer dinheiro entrar para o financeiro dele, para entrar no caixa, né? A gente viu aqui, de repente, a opção de oferecer um voucher, né? Poxa, eu não vou poder fazer tua unha agora, mas eu posso vender um voucher, de repente, com 3 unhas. E aí você me paga agora e depois você tem direito a fazer isso, quando tudo isso passar. A mesma coisa vale para os serviços, né? Então, sei lá, eu tenho uma autoescola, eu tenho uma academia. Será que eu não consigo vender um pacote, né, de alguma coisa e oferecer para o meu público, né? Dizer, gente, vocês podem comprar esse pacote agora, vão ter direito de usar por tanto tempo, por 1 ano. Né? Então, isso vai continuar ajudando a fazer um caixa aí funcionar. Né? Além disso, por exemplo, as lojas, eu vejo que de repente, meu Deus, eu estou com a porta fechada, não posso fazer nada. O que eu vou fazer para uma loja continuar com a atividade? Bom, gente, tem tanta opção. Primeiro, manter o relacionamento com o cliente. Isso é super, super, super importante nesse momento. Não é simplesmente eu, empreendedor, achar que minha loja está fechada, estou de férias. Não preciso fazer nada em relação ao meu negócio. Pelo amor, não. Pelo contrário, exatamente. Agora é o momento de a gente tentar se fortalecer de alguma maneira, para quando tudo isso voltar a funcionar, a gente está preparado para isso. Né? E aí, se durante esse período, por exemplo, o consumidor que ia lá comprar tal coisa, agora mudou um hábito e ele não quer mais ir comprar. Um exemplo disso são os deliveries nos restaurantes. Vários restaurantes não tinham delivery e colocaram agora por causa da necessidade. Será que isso não vai criar um hábito nos consumidores?
e talvez os restaurantes não voltem a ficar tão cheios como eram antes, É uma coisa. né? Então, isso é uma coisa porque sempre pensada. a própria pessoa vai percebendo que talvez ela consiga se organizar para cozinhar em casa, isso também economiza, né? Hoje, pensando nisso de novas ideias, eu estava olhando agora o grupo. Eu tenho 2 filhos, né? E eles estão na escola. E a escola tem um aplicativo que é para mandar recados. E agora eles começaram desde a quinta-feira passada. As professoras gravam vídeos e mandam atividades para as crianças. Sugestões, né? Não é uma tarefa que tem que fazer, mas são sugestões para manter a proposta pedagógica da escola. E aí o professor de música gravou vídeo, a professora contando história, né, da sacada dela, e a atividade de olhar pela janela e desenhar o que está vendo na janela, umas coisas assim que dê para fazer em casa, mantém o vínculo com a escola, porque Sim. os pais, mesmo sem estar levando as escolas, vão pagar a mensalidade, né? E é uma forma que criou todo um outro vínculo, uma outra proposta que talvez, ao voltar à escola, mantenha algum tipo de interação desse nível, sabe? Que os pais estão muito mais interagindo entre si. E, inclusive, no grupo de pais da escola, recebi agora, faz 1 hora mais ou menos, uma tabela de preço de pães artesanais entregues em casa. Então, coloca assim, pedidos até tal hora, entregamos no dia seguinte até tal hora, né? O pão vai, tipo, é feito no dia, aquele pão que fermenta 4 dias fermentando, aquela coisa bem artesanal. Aí vem a tabela de preço, a fotinho do pão, para quem quiser encomendar. Então, é uma coisa que, quando, né? Que eu ia pensar em encomendar um pão. E, gente, um pão artesanal entregue em casa. Olha que coisa mais gourmet do mundo. E a gente não tinha acesso a isso, porque, tipo, não era... Nunca tinha passado pela cabeça, é mais fácil passar ali, comprar o pão e voltar, né? Como a gente não tá saindo, até esses produtos que já tinham público, tá conseguindo crescer. E quem não estava fazendo antes isso, tá tendo essa oportunidade, né? De fazer um porta a porta, de utilizar a rede de clientes para divulgar, né? Com a hashtag do Ajude o Pequeno. Isso é muito... Sim. Isso é bem interessante mesmo. E na parte de negócios digitais, a gente tem visto pessoas aproveitando o tempo em casa para fazer curso. Então, você, né, se tu tem um conhecimento que vai atrair autoridade para você, porque nesse momento, talvez, as pessoas ficam, mas se eu ensinar a fazer, tipo, a manicure, se eu ensinar a fazer unha em casa, a pessoa não vai vir mais. Mas a lógica é o contrário. Você cria Mas você pode dar dica. Você sabe tanto que quando a pessoa for fazer, é de você que ela vai lembrar. Ela pode não ensinar, mas ela pode dar dicas para as clientes dela, por exemplo, que faziam a unha toda semana e agora a unha deve estar um bagaço. O que o mínimo essa cliente pode fazer para manter a unha dela apresentável? Sim, para não ficar assim. Exatamente. E ela continua o relacionamento dela com o cliente. Então, é igual a cabeleireira e lá, gente, vocês podem fazer escova em casa desse jeito. Vocês podem fazer uma hidratação em casa desse jeito. Eu estou ensinando meu cliente a fazer, mas é o mínimo. E quem gosta de fazer em salão, quem gosta de fazer unha, tanto unha quanto cabelo, vai continuar fazendo. Só que eu estou mantendo o meu relacionamento com o cliente, né? Então, é uma maneira de não cair no esquecimento. Muito bem. E aí, temos então essas oportunidades. E agora, vamos pensar. Temos as novas fontes de receita, né? Opções de fazer receita com o seu trabalho. Mas digamos que seja um trabalho que a pessoa não consiga, sei lá, um mecânico de automóveis. Né? Sim. Não tem carro rodando, ele pode estar até aberto a mecânica dele, mas não tem carro andando, não tem carro quebrando, ninguém está levando no mecânico. E ele não... Enfim, talvez seja um trabalho que não dá para ele fazer home office porque não tem trabalho. Que opção que ele tem para captação de recurso, para levantar receita? Tem alguma coisa, alguma linha de crédito disponível? Tem alguma notícia de, sei lá, liberou FGTS, alguma coisa assim, que pode dar um resgate até para a pessoa respirar e se preparar? Essa semana também foi divulgado pelo presidente também, junto ao BNDES, junto ao Badesc, linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, tá? Serão injetados 55 bilhões, aliás, na economia,
na tentativa de ajudar o micro e pequeno empresário. Essas linhas vão ser facilitadas. Antes, para o BNDES, precisava se apresentar um projeto, a finalidade para a qual seria usada esse dinheiro, essa verba, né? Eles estão facilitando esse processo para justamente ajudar as empresas que precisam de um capital de giro, né? Para poder segurar todo esse período, ou para formatar novos trabalhos, ou para segurar os empregos. E também está sendo liberado saque de FGTS novamente, através também do BNDES, que está sendo transferido para o FGTS, né, para que possa ser feito o saque desse valor pelas pessoas físicas também. Então, a princípio, nós temos essas duas... Tanto o empresário... Desculpa, Maria. Tanto o empresário consegue ir no BNDES, é no site do BNDES que vai? Então, o BNDES a gente vê direto com o banco, né? Com o nosso banco. Que banco eu trabalho? Tá. Então, você vai no banco, na cooperativa, entra em contato com o teu gerente, com quem te atende, isso. E aí fala, olha, eu tô precisando de dinheiro para a folha de abril, ou para... sei lá, né, não consegui comprar produto para me preparar e tal, aí fala com o banco e o banco consegue fazer esse processo com o BNDES. E no caso do funcionário, da pessoa que talvez tenha perdido o emprego nesse momento, ela vai conseguir sacar o FGTS. Sim, exatamente. Tem que ter o valor depositado lá, né, e aí é diretamente com a Caixa. Igual foi da última vez agora que o Bolsonaro liberou. Então, o mesmo esquema praticamente que ele fez agora há pouco tempo, ele está repetindo agora. E tem um limite? Se não me engano, R$500 para a pessoa física. Tá. Isso. Então já são algumas iniciativas que dão um respiro, né? Dá um respiro, exatamente. Também nessa linha de captação de recursos, nós temos o Badesc, que também está bem interessante, né? Eles lançaram uma linha exclusiva do Badesc Emergencial, que está liberando até R$150 mil para as empresas. E tem um site, né, do Badesc Emergencial ali. A gente pode colocar o município que a gente mora, ele já dá direto o número de um contato, né, que é um gerente da agência, provavelmente, que vai te atender. E com aquele número ali, você já entra em contato com a pessoa. Embaixo já tem a lista de documentações que você precisa preencher para poder dar entrada nessa verba pelo Badesc. Show. Porque eu conheço empresário que nem se ele quiser fechar a empresa, ele não tem dinheiro para fechar. Sim, e tem situações como essa, né? Que seja essa a única escolha. Tipo, não tinha controle financeiro, não tem caixa, eu vou ter que fechar e vou reabrir em outro momento. Não tem dinheiro para encerrar a atividade. Então, esse empréstimo, ou ter acesso a isso, a pessoa respira e fala, não, eu consigo mais um mês, mais 2, vamos lá, e resgatar. E agora vamos falar assim, o que dá para fazer? Digamos, né, consegui o dinheiro, tô fazendo novas fontes de renda, tô aqui, enxuguei, tô respirando, né? Botou a boia, tá ali com a cabeça no pescoço, mas tá ainda com o narizinho para fora. O que a gente precisa fazer nesse momento para sair mais forte dessa crise? O que tu enxerga que funciona para o pequeno negócio? O que você sugere para a gente conseguir efetivamente superar? Dizem, né? Tem uma frase, eu não me lembro agora de quem, que fala que tempos difíceis formam homens fortes formam tempos fáceis formam homens fracos formam tempos difíceis e volta, né? Então a gente estava num tempo... Isso. Eu não sei dizer se a gente estava num tempo fácil, porque eu acho que em termos de economia o Brasil faz tempo que está difícil, né? Mas o empresário, ele tá desde 2008, né? Daquela crise da bolha americana lá. Depois teve outro tropeço em 2017 para 2018. Tá difícil, mas enfim... São vários tempos difíceis, mas esse vai ser especialmente difícil por causa da redução do consumo. Então, como que a gente pode aproveitar esse tempo difícil para se tornar pessoas fortes? O que tu sugere? Aqui o que eu tenho feito internamente, né, tanto eu quanto a equipe, e eu tenho sugerido também para as empresas que pararam, especialmente nesses 7 dias em que a gente não pôde dar férias, eu indiquei estudar. Parar, olhar para dentro do teu negócio, é um momento de ser íntimo, vamos dizer assim, né?
analisar os seus processos, analisar internamente onde você pode melhorar. Onde as pessoas da sua equipe, o que você pode fazer de diferente, o que você pode fazer que vai te agregar valor, né? Quando lá na volta você quiser, o mercado voltou aquecido e agora? Como é que eu vou conseguir levar tudo isso para frente, né? Então é um momento de se preparar. Se preparar com conhecimento, eu vejo. Se eu não consigo ser digital, se eu não conseguir fazer uma virada para o digital ainda, esse é o momento. Se eu não tenho ainda o produto online que eu possa fazer vendas dele, esse é o momento. Se a minha loja, por exemplo, só tem loja física, não tem o e-commerce, esse é o momento. Então, olhar para dentro e tirar aquele projeto da gaveta, sabe? Eu sempre sonhei em ter uma loja online. Nunca tive tempo para fazer isso. Cara, agora o tempo está aí. Sim. Não a não ser que você tenha filho pequeno em casa. Daí sim, aí já fica complicado, né, Alice? Te entendo perfeitamente. É isso aí. Mas sim, exatamente. O tempo que era de uma desculpa, hoje ele chega a ser uma pressão, né? Você tem tempo até demais. As pessoas estão até preocupadas, o que eu faço com o meu tempo, né? Então, estudar, autoconhecimento, que é essa busca, né, de tanto o indivíduo, aqui a pessoa, o colaborador, o próprio empresário de si mesmo, né? Às vezes olhar para dentro de si, estava tanto olhando para a empresa que não reparou em si mesmo, né? Então, estudar autoconhecimento. Por falar em estudar, nós temos, inclusive a equipe da Mari está fazendo, né, um curso de formação de gestores, que são 5 módulos, todo online, que para esse momento ele é bem importante, porque lá a gente traz ferramentas de planejamento estratégico, de gestão do tempo. Então, o que a gente está trazendo nas lives das 2 da tarde essa semana, tem todas essas ferramentas no curso, e é um bom momento para investir nisso, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Além disso, né, eu vejo dessa estruturação da gestão, volta lá no controle financeiro, fazer um orçamento, né? Então, poxa, vamos voltar à atividade em abril. Vamos considerar que semana que vem volta tudo, vamos retomar. Como vai ser o faturamento de abril? Como vão ser as despesas de abril? Como vai ser... Vou usar o parcelamento do Simples para usar no segundo semestre? Ou eu tenho caixa para pagar dia 20 de abril meu Simples e não me comprometer lá na frente? São coisas que, às vezes, a pessoa, ela volta e assim como saiu, volta sem rumo. E agora é hora de dar rumo, né? Agora é hora de você olhar a sua caixa, olhar uma projeção e não só desenhar estratégias para recuperar isso, mas também colocar números, olhar para eles com sinceridade, com realidade. Então tem gente, eu escuto gente falando, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Vai, gente, vai passar, vai dar certo. Só que você precisa conduzir isso, né? Não dá para ficar, né? Tem um cliente nosso do empresa autogerenciável que ele fala que é a empresa ligada pelo sopro de Deus. Ela tá tão assim que parece que é Deus que vai soprando e vai, assim. A hora que, sei lá, Deus decidir que não vai soprar, acabou, né? Então, também é o momento de fazer planejamento. Planejamento estratégico, planejamento financeiro. Realmente prestar atenção nisso e não... De novo, né? Tu falou perfeito. A desculpa antes era eu não tenho tempo para fazer isso porque eu tô atendendo cliente. E agora? Né? Não tá atendendo cliente? As pessoas ficam um tempão sofrendo. Sim. Né? Aquela coisa de, ai, o que vai ser, o que vai ser? E não age. Então, isso é até perigoso, né? Que fica num gasto mental de sofrimento em vez de ser um gasto mental de planejamento. Então, isso é bem importante, né? Pode falar. E eu vejo aí uma ponta de esperança nisso, porque nesse período, de semana passada até hoje, eu estou indo hoje para o segundo planejamento estratégico que me chamaram para fazer uma reunião e para conversar a respeito. A primeira que eu fiz, eu fiquei 2 horas e 15 com o cliente e fizemos um planejamento do zero. Foi excelente o resultado, né? Então, eu tenho uma ponta de esperança que as pessoas vão perceber que é o momento de fazer todo esse controle, de olhar para os seus números, né? De verificar o financeiro de fato, de perceber que eles têm que olhar para o caixa, eles têm que ter um número, eles têm que ter uma direção.
Então, eu tenho uma pontinha de esperança que isso vai acontecer com mais pessoas. Sim, vai. E eu também acredito nisso. Eu sou sempre do lado que vê o copo cheio, né? É, Eu tinha somos duas. uma colega de trabalho que ela dizia que eu tinha um otimismo irritante. Que ela dizia que eu chegava a ser de tão otimista. Mas mesmo assim, a gente sabe que os tempos serão difíceis, mas é a forma com que a gente encara essas dificuldades, né? E Sim, então, em tempos, aproveitando, né, que a gente está precisando se reestruturar, se reinventar, seja na forma de comércio, com um e-commerce ou novos produtos, teleentrega e etc. Seja da forma de conversar com os colaboradores. Quantas pessoas perceberam que talvez nem precise ter uma estrutura física, que o povo está trabalhando tão bem home office, né, que nem sim, precisa mais alugar sala. Então já é um custo que dá para cortar. Não, gente, vamos continuar no home office então, já que vocês estão bem, né? E a gente segue daqui sem ter que alugar uma sala. Então existem opções que vão surgindo e eu realmente acredito que a gente vai ter um salto na gestão. Que esse tempo que estamos vivendo, infelizmente, aí isso é sério, infelizmente nem todas as empresas, pequenas empresas, vão sobreviver a essa onda. Alguns sim. vão, né, vão ter que, enfim, dar uns passos para trás e se reestruturar como empresário para poder viver essa experiência com uma outra empresa ou com uma nova roupagem. Mas os que continuarem vão sofrer uma transformação em gestão. Os que já passaram por essa transformação em gestão vão passar pela crise, vão sofrer, mas vão sofrer menos porque já estão mais preparados. E os que não Sim. estavam preparados, agora vão precisar estar, né? Então, aproveitar esse momento. O Rodrigo está colocando ali, né, que o home office é uma ótima ideia para economizar. E é mesmo, né? Eu tenho clientes que a estrutura física chega a ser 30% das suas despesas. Então, se tu olhar, né? Se tu conseguir cortar 30% da despesa, pô, tá melhorando, né? Então, Com isso certeza. é uma opção também que às vezes, né, nunca se tinha pensado nisso porque nunca precisou. Assim como dentro de casa, né? Falando para a pessoa física. Às vezes você tem alguns hábitos de, sei lá, pedir muita comida, né? Pizza, hambúrguer, né? Sushi, sei lá. E aí, nesse tempo de quarentena, você não pediu. Resolveu fazer em casa, porque o restaurante não está funcionando, ou por outras opções. E aí você vê, poxa, economizei. Até eu achava que eu gastava no mercado, mas eu tô vendo que eu gastava mesmo era nessas besteirinhas. Então, a gente vai descobrindo, né, coisas que vai nos ajudar. O Vitor colocou aqui, o que vai ter de empresário buscando consultoria em 2021, meu Deus. Então, mais um motivo. Você, contador, seja também consultor. Você, consultor, se estruture, se prepare. E antes tarde que mais tarde. Isso mesmo, Vitor. A gente vai ter uma necessidade de gestão já e futuro também. Né? E é bem importante estar preparado. Mas não dependa da consultoria, senhor empresário. A empresa é sua. Nós te ajudamos, nós iluminamos o caminho, mas quem caminha é você. E para caminhar você precisa de perna. Então não demita as pessoas, senão, né? Claro, só em caso de extrema necessidade, mas não é a primeira opção. Mantenha os empregos, mantenha as suas pernas, porque é com elas que a gente caminha depois, né? Quanto a essa questão de demissão, Alice, eu gostaria de fazer uma colocação aí. Antes também da gente pensar em demitir alguém, né? Seria interessante se a gente analisasse por alguns pontos de vista. Hoje, o que se pensa primeiramente? Eu vou precisar demitir. Eu vou direto em quem? Quem tem salário mais alto. Né? Porque vai fazer mais diferença financeiramente falando. Mas será que essa pessoa também não é aquela pessoa que mais agrega para o teu negócio? Né? Que vai ser a mesma coisa que você tirar um braço da sua empresa? Então, é interessante também, fazendo essa analogia, sabe que não é mais interessante, ao invés de eu demitir essa pessoa, eu conversar com ela e dizer, olha, vamos dar uma segurada nas horas extras agora, vamos fazer um banco de horas com a tua hora extra, e o teu salário vai voltar a ser só aquilo que tu recebe mesmo em folha. Né? Então, isso é possível, essa negociação é possível, eu não estou fazendo nada de anormal fazendo essa conversa com o meu funcionário, com a pessoa da minha equipe, e fazendo essa solicitação para ele, para que ele também entenda, pô, se eu te pagar teu salário todo, pagar tua hora extra, eu não vou conseguir pagar o salário do amiguinho, né? E se tu tem uma equipe bem formada,
Ele não vai querer isso, né? Ele vai preferir, vai entender que a gente está passando de novo por essa tempestade aí, e que se todo mundo se ajudar a segurar esse barco, a gente vai passar mais fácil, né? Então, são coisas que precisam ser, de novo, conversadas e prestar atenção de fato nisso, né? Se eu tiver, de fato, que demitir, que eu não vá pelo salário, mas que eu vá, tipo, ó, será que não tem pessoas na minha equipe que nesse momento eu consegui perceber, poxa, essa pessoa não fez aquela diferença, né? Teve um home office, as pessoas foram para casa, pô, eu consegui ficar sem essas 3 pessoas, ou sem problemas, e aí? Né? Às vezes eu consigo perceber de uma outra maneira, e isso não são as pessoas que têm maior salário, são as pessoas que hoje conseguem me agregar menos, né? E mesmo assim, ainda deve se pensar em outras coisas antes de fazer a demissão. Como eu falei, chamar, conversar, né, para que a gente possa chegar num consenso e não ter que demitir ninguém. Sim, porque a demissão deveria ser o último recurso, não o primeiro, né? Sim. E aqui o que o Vitor colocou, esse momento que a gente está passando, todo mundo vai precisar muito dos empregos, né? Então, exatamente, a demissão não pode ser a primeira opção. Tipo, pensa que vamos demitir. Porque isso é muito delicado, né? Eu tenho clientes que negociaram férias, então deram férias para 90%, mantiveram férias do comercial, porque, né? Estamos assim, né? Vamos cair atirando, né? Não se entrega. Então, realmente, e nessa questão de conversa com a equipe, é importante também, vamos voltar ao trabalho. Passou, né? Tipo, respiramos, seguramos, voltou ao trabalho. Será que estamos em condição segura de voltar a trabalhar? Né? Higienizar o ambiente para receber as pessoas novamente. A gente brinca, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas por favor, passa álcool em gel. Né? Então a gente vai segurar, mas tem que manter também essa segurança, né? A questão de contaminação, inclusive, né? Para a gente também olhar, né? Pensando que abril a gente tem a Páscoa, a gente tem, né, algumas datas comemorativas. O Rodrigo está falando ali de férias, é a melhor ideia por enquanto, que daí você antecipa e depois você tem a equipe inteira por mais tempo, sim, né? E isso é bem importante a gente também considerar, né? Tem outros feriados que vão acontecer. O segundo semestre está cheio de feriado, então dá para fazer essa antecipação de feriados e depois trabalhar nos feriados mais para frente, né? Era isso que eu ia colocar. As antecipações de feriados são possíveis, né? Então, ao invés de dar esses feriados lá na frente, a gente pode puxar todos eles agora, dar as folgas todas agora e antecipa o feriado quem não tem férias. Né? E a gente tem essa possibilidade também de contornar essa situação. Como você estava falando ali, Alice, e quando voltar toda essa história, né? Que a gente, pelo que a gente vem acompanhando, aqui no nosso estado, em Santa Catarina, foi prorrogado por mais 7 dias, então nós temos 14 dias de quarentena, mas ao que tudo indica, na próxima quarta-feira, aos poucos, né, as coisas vão começar a funcionar, voltar a funcionar. Mas e aí, será que as pessoas, voltou a funcionar, vai voltar ao comércio como estava antes, lá no dia 18, quando tudo parou? Não vai. Né? E aí, eu estou prestando atenção naquilo que o meu cliente está querendo me dizer com isso? Olha, eu não vou lá em tal salão porque, puxa, se eu for lá, eu tenho medo de me contaminar. Talvez não é um lugar bem higienizado, talvez não é um lugar que, né, eu me sinta seguro. Então, criar maneiras também do seu cliente se sentir seguro quando estiver em contato com o seu negócio. Gente, vamos entrar um de cada vez, para a gente continuar não propagando o vírus. Sim, deixar tá liberado festa, né? Festinha da uva, vamos todo mundo se juntar de novo. Exatamente. Até esses dias eu recebi eu acho impressionante, nesse momento, como que nós temos a capacidade de rir de si mesmo, né? Eu não sei, o pessoal fala que é o brasileiro e tal. Eu não sei porque eu não sou de outro país, não conheço outra cultura tão profundamente quanto a nossa. Mas que é divertido Esses dias eu recebi um falando assim: você que está pedindo lanche, se você sentir um gosto estranho no lanche, não se preocupe, é porque o chapeiro está lavando a mão. Eu pensei, ai que maldade. Mas
às vezes a pessoa fica nessa, assim, tipo, passa no lugar, acha com uma cara meio, né, sujinho, Sim, fala, ai, não quero. Então, essa questão de estar atento também, eu vejo que essa situação toda com a sanidade, né, com a sim. saúde, não sei se sanidade é a palavra certa, mas a questão sanitária, né, de limpeza, E, as pessoas estão realmente despertando para isso. Então, se você tinha um negócio, principalmente na área da saúde, de, como você falou, uma cabeleireira, manicure, enfim, que por algum motivo a pessoa não usava luva, não usava, os não, descartáveis ainda. não usava nenhum tipo de proteção, agora você já vai olhar e falar, meu, né? Que é isso? Não tô gostando dessa história, porque a gente já viu que é possível, sim, uma transmissão em massa de alguma coisa por falta de higiene ou de distanciamento. Então, é bem importante isso mesmo, né? Se você, principalmente quem trabalha com alguma coisa vinculada à alimentação ou estética, saúde, né? Isso vai ser mais relevante ainda. E talvez aí surjam novas maneiras de atender o teu cliente, né? Será que não vai ser mais interessante, a pessoa não vai se sentir mais confortável se a manicure for na minha casa, por exemplo, fazer minha unha? Uhum. Né? Será que eu não vou me sentir mais confortável se, por exemplo, sei lá, o lanche for entregue na minha casa ao invés de eu ter que ir na lanchonete? Né? Então, tem algumas questões, vem por aí, então, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Será que o comportamento do nosso cliente não vai mudar em relação a essas datas comemorativas e em relação à maneira como ele vai comemorar isso com as pessoas que ele mais gosta? Né? Uhum. Então, é Sim. bem interessante a gente ficar atento a isso e estar preparado para redesenhar o negócio caso seja necessário, caso Sim. os hábitos dos nossos clientes tenham mudado. Valorizar também os profissionais da entrega. Isso eu achei muito Sim, importante nesse período, né? Que não só as pessoas, né, estão ficando em casa, mas tem alguém na rua para entregar isso, para entregar o gás na tua casa que faltou, a bombona da água, né, o lanche que você pediu e que as normalmente compras são do tidos, mercado. né, como irresponsáveis, motoqueiro, não sei o quê. Mas quantos motoqueiros não estão salvando as famílias, os idosos que precisam de remédio? Quem é que vai levar o remédio lá que ele compra na farmácia? É o motoqueiro. Né? Assim como o enfermeiro, o médico. Esses dias eu vi, né, falando que jogador de futebol ganha milhões e cientista ganha bem pouco, né? Professores, enfim, os acadêmicos. E quem é que vai achar a cura do corona, a vacina do corona? É quem está lá no laboratório. Então, eu acho que a sociedade toda vai aproveitar esse momento. Se não aproveitar, é muito tancice, né? Mas a gente realmente olhar como é que tá essa pirâmide, né? O profissional da limpeza, que muitas vezes é tido como algumas pessoas falam, subemprego, qualquer um faz e não sei o quê, mas é o profissional da limpeza que está ali passando álcool e garantindo que você não tenha nenhuma contaminação. Assim como é o motoboy que faz a entrega. Então, eu também acho que é o momento da gente exercer essa valorização e o reconhecimento a todas as profissões, né? Então, Sim, não parar com essa coisa. Esses dias eu fiquei pensando, eu olhando aqui, né? A gente mora, tem cercado de casas, né? Todo mundo em casa. E eu fiquei pensando, nossa, e aquela pessoa que se endividou toda para comprar um carro importado, né? E, sei lá, e tá com agora? o carro parado na Tá garagem. com a dívida, o carro na garagem, a gasolina 4,80. E aí, né? Então, essa É. revisão de valores, né? Eu acho que esses dias o nosso pároco que mandou e ele falou: vamos aproveitar esse momento de quarentena para viver uma quaresma e repensar, né, o que a gente está vivendo. Então, eu acho que não só na nossa vida empresarial, mas também na nossa vida pessoal, muitas coisas que talvez a gente não valorizasse, muitas profissões, muitas pessoas, como o tempo em família, refeições familiares, né? Largar o celular na hora de sentar na mesa para olhar olho no olho e conversar. Então, são coisas que estão voltando. Eu postei agora há pouco, a gente pegou goiaba aqui do quintal, eu fiz uma geleia e fiz um bolo de fubá. Olha só. Me senti Nossa, uma que senhora verdade. de 1818. Não, minha bisavó, que nem a minha avó fazia isso. Então, assim, poxa, quanto tempo que eu não parava para fazer uma geleia da goiaba do quintal, né? Então,
aproveitar realmente, tentar ver o lado positivo e crescer com isso, né? Em se dedicar, se envolver. A gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem final, um resumo sobre como reduzir os impactos da crise nos pequenos negócios, Mari. Uma das frases aqui que eu anotei que são bastante impactantes, que a gente acompanha bastante quando os empresários vêm até a gente para poder abrir as empresas, é que na maioria dos casos, nenhum deles tem um grande aporte de capital para começar um negócio, né? Então, se agora você está sem dinheiro, quando você começou seu negócio também você estava sem dinheiro, né? Talvez você tenha uma estrutura hoje diferente de quando você começou. Mas e quais são as ações que você tem que tomar para conseguir dar continuidade ao seu negócio? Né? É importante prestar atenção nisso. Mas pensar que quando você começou, você também começou do zero, você também começou sem nada e conseguiu chegar onde chegou. Né? Então, por que uma crise, um período de pausa vai ser motivo para se desesperar? Calma. Né? Acho que a gente parar, pensar, analisar e se planejar é o principal nesse momento. E aí estar preparado para a volta. Eu acho que essa é a principal parte, essa é a principal, o pensamento aí que eu quero deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que se você começou sem nada, você pode recomeçar agora. Do mesmo jeito. A diferença é que talvez tenham pessoas dependendo de você, mas se você conseguiu lá atrás, agora você vai conseguir novamente. Né? E se você tem um time que está junto contigo, talvez esse momento de se reerguer seja ainda mais fácil, seja ainda mais leve, se você estiver preparado. Sim. Então, a princípio são isso, né? É isso. E também uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui é planejar cenários. O que pode acontecer de muito bom para a minha empresa? O que pode acontecer de mediano com a minha empresa? E coloque lá números, ações, o que pode ser feito para cada um desses casos. O que pode acontecer de muito ruim? Poxa, essa crise vai demorar mais do que eu imaginava. Não vai ser só os 14 dias. Isso vai impactar no meu caixa por 40 dias, por 60 dias. O que eu posso fazer de planejamento, então, com base nesses cenários, né? O melhor cenário, um mediano e um muito ruim. Então, isso serve tanto para as empresas quanto para a gente lá em casa. Né? Eu preciso estar preparado e fazer analogia nesses 3 cenários para que a gente possa, então, estar preparado para que qualquer um desses 3 que venha a acontecer, a gente já tenha pensado antes nele de alguma maneira e tenha se planejado para passar por ele. Sim, é verdade. Eu acho que essa reflexão é bem importante, né? De tentar lembrar quando você começou. Eu costumo dizer que quem nasce grande é baleia, então, né, todo mundo começou pequeno e talvez agora precise voltar ao tamanho com que começou, um pouquinho maior. Mas, perfeito. Se você começou sozinho, foi difícil. Agora, com a equipe, isso também é um momento de aproximação, né? Eu vejo a unidade entre as pessoas, a prova de que a equipe está contigo. Você tem mais gente para te ajudar. E isso acalenta o coração do empresário. E, ao mesmo tempo, é aquela prova de vamos crescer junto, né? Então, eu acho que é bem importante essa reflexão. Você, empresário, que está com medo, está desesperado, está arrancando os cabelos, respira fundo, se organiza. Você já passou por isso quando você começou. Então, você superou e vai superar de novo. E a gente está aqui para te ajudar. Tanto a consultoria quanto a sua contabilidade. Procure o seu contador, peça ajuda. Né? Os contadores, eles têm esse conhecimento de gestão financeira, podem te ajudar também. Utilize as ferramentas que você tem e você, contador, se coloque à disposição. Ajude seu cliente, converse com ele, porque é assim que a gente vai se ajudar, né? Então, lembrando, passa álcool gel, mas ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai passar junto por isso. Com certeza. Eu, desde que a gente parou quarta-feira, eu estou, acho que quase todos os dias, mandando alguma informação para os meus clientes, nesse sentido de tentar dar uma luz, sabe? De tentar passar uma informação que vai dizer, mas eu posso fazer isso. Né? Então, a gente vai tendo ideias, a gente vai ouvindo, a gente vai estudando, e aí, à medida que eu vou tendo insights, eu vou conversando com cada um deles, isso aqui eu posso aplicar para tal ramo de atividade. A gente manda e diz, a diferença, gente, de quem escuta isso entre
quem coloca em prática e quem simplesmente escutou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É isso aí. Né? Então, eu acho que a ação também é muito importante nesse momento. Oi, gente. Caiu. Ai, me descuidei do tempo, bateu 1 hora, o Instagram nos derrubou. Mas, obrigado. Oi, Ralph. É nosso. Então, o Instagram, ele derruba depois que bate 1 hora. E aí, eu vou só convidar a Mari aqui pra gente se despedir. E cortou bem na fala da Mari. Mari, tu precisa pedir pra voltar. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Gente, oi, Fabiano, Gerber, quanto tempo? Evandro, chegaram? Olha aqui, Rogério, Ana, Maria. Tá pra Oi, Anderson. Deu certo agora. Eu tô vendo só um negócio carregando aqui. O povo tá voltando aqui. A gente passou de 1 hora, o Instagram encerrou a nossa live. Aí eu já botei lá nas stories, mas a ideia é a Mari concluir o que ela tava falando pra gente poder se despedir dignamente, né? Porque eu já, não sei se vocês estão ouvindo, já tem um serzinho falando lá, mãe. Não tô vendo vocês só ouvindo, mas Mari, pode concluir o que você tava falando? Tá, então, o que eu falava ali em relação a fazer algo de fato pela empresa, né? Sim. Deu certo? Isso. Não, eu tô só vendo. Tá um fantasma, um espectro, assim. Não Mas a carregou. lógica que você trouxe é bem importante. A gente tá com muito conteúdo, tem muita gente fazendo live, aproveite. Se você tiver mais dúvida, quiser mais lives como essa, manda no direct aqui pra mim, pra Mari, que a gente se organiza, faz mais. Às vezes interrompida por pessoinhas maravilhosas. Tá bom. Mas a gente segue aqui, né, lutando. Mas é muito importante colocar em prática. Então, Verdade. Né, aprender é legal, ler é bom. Se encher de conhecimento faz muita diferença. Só que se você não botar em prática, você é só mais um que leu. Né? Então, exatamente. Isso é bem importante. Mas então eu vou encerrando por aqui. Mari, muito obrigada por esse teu tempo, pelo conhecimento, pela parceria, né? E seguimos juntos e fortes aqui para você, empresário, para você, empreendedor, para te ajudar a passar por isso. E eu vou postar uma foto agora nos stories do resuminho que eu fiz durante a live, porque eu sou dessas aluninhas que faz resuminho. Eu sou daquelas que o povo tirava foto, fazia xerox do caderno antes da prova, sabe? É o meu caderno. Para estudar, Alice, eu também era dessas. Tá vendo? A CDF, a gente vê logo de cara que é a CDF. Olha aqui atrás de mim, olha os livros, ó. Aqui, um monte. Mas, enfim. Beleza, então eu vou postar a foto aqui. Pessoal, muito obrigada por nos assistir. Esta live vai ficar também disponível no YouTube. A gente está colocando lá no canal, Alice Castro Performance de Excelência. Tem o link na bio. Então, a gente vai colocar lá em 2 pedacinhos, vai ficar edita e bota um só, né? Mas é isso. Amanhã, às 2 da tarde, a gente continua com a nossa Semana da Produtividade. E o tema de amanhã são ferramentas de foco e produtividade. Então, a gente vai falar de dicas, práticas e aplicativos, formas que você pode utilizar para ser mais produtivo no seu dia a dia, principalmente para quem está em home office e está meio perdido, né? Se joga um pouco na TV, se joga um pouco no sofá e vai trabalhar um pouquinho, não troca o pijama. Então, tem algumas coisas para a gente falar sobre isso, tá bom? Beijo para vocês, Mari, brigadão. Anderson, valeu a força aí. Valeu, imagina isso. A gente que agradece, de novo, a gente coloca também à disposição. Quem tiver dúvida, quem precisar perguntar alguma coisa, a gente está aqui disponível. O nosso movimento é que a gente continue crescendo mesmo com esse período de recessão, que a gente continue dando suporte para as empresas que elas precisam nesse momento. É isso. Obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Boa noite. Bom